pode, no caso de pessoas com diabetes, melhorar, até prevenir o diabetes, melhorar o controle do diabetes e prevenir complicações. Né? Então, esses os potenciais conflitos de interesse. A gente vai ter uma agenda, vou fazer uma introdução, falar um pouquinho de fisiopatologia, assim, por alguns dados que eu considerei interessante, que é uma palestra mais informativa, né? Como a gente vai abordar diabetes tipo 2, talvez eu propositalmente deixei para as perguntas algumas coisas mais específicas em relação à insulina, à hipoglicemia. Vou falar mais o contexto de saúde do exercício físico e o impacto que tem no controle metabólico e as recomendações, não é, que a gente deve preconizar para quem pratica exercício físico e é portador. Então, nós sabemos que o exercício físico ele é uma ferramenta que é tanto preventiva quanto terapêutica em qualquer fase e tipo de diabetes. Então, se o paciente mesmo antes de ter diabetes, ele já tem sobrepeso, ele tem obesidade, ou ele entra para uma fase de pré-diabetes, ou depois ele tem o diabetes tipo 2, ou se é um paciente com diabetes tipo 1, o exercício físico ele tem espaço em todas essas fases, né? Então, sempre a introdução de atividade física regular vai ou prevenir o diabetes, a gente vai ver dados, vai tratar o sobrepeso e obesidade, ou mesmo que o indivíduo tenha diabetes e que ele trate só com estilo de vida, ou quando ele inicia com uma medicação, combina medicações orais, ou combina insulina, ou usa sempre insulina, não é como é o caso do diabetes tipo 1 ou tipo 2, que ficou deficiente de insulina, o exercício físico ele vai funcionar como um dos pilares do tratamento desses indivíduos. Sempre é bom a gente ter uma base científica, uma referência, e eu acho que o melhor local para quem se interessa pela área adquirir informação, né, a padronização dos cuidados médicos em diabetes do ADA, da American Diabetes Association, está publicado no Diabetes Care, é gratuito o acesso, e ele tem 3 capítulos que eu chamo atenção. Então, um capítulo que fala sobre a prevenção e o atraso do diabetes tipo 2, onde o exercício físico, vocês vão ver que é fundamental. Um outro capítulo que fala exatamente sobre estilo de vida, como comportamento, bem-estar, para melhorar desfechos da saúde em diabetes, e aqui a gente tem mais detalhes da prescrição de diabetes, do exercício em pacientes com diabetes, e por último, quando fala de medicamento, isso é uma parte que eu não vou abordar hoje, mas eu chamo a atenção que para a escolha da medicação também é importante esse conhecimento das repercussões do exercício físico no diabetes, porque exatamente tem medicações que têm perfil favorável e menor risco, e outras medicações que a gente precisa ter algum tipo de cuidado especial. Depois nós podemos ver isso na discussão. Como a pessoa com diabetes ela tem um potencial risco aumentado de doença cardiovascular, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou recentemente um guideline que é sensacional em relação à parte de cardiologia do esporte, enfocando o exercício em pacientes com doença cardiovascular, e também o diabetes foi privilegiado nesse guideline. Eu acho que vale a pena também vocês terem como referência. Para a gente entender um pouquinho de fisiopatologia também, como a aula é múltipla, eu tenho trazido sempre esse conceito de que o nosso músculo, ele é talvez a maior glândula do nosso organismo. Quando nós contraímos o músculo libera substâncias que são verdadeiros hormônios, porque vão cair na circulação e vão agir à distância. Essas substâncias nós chamamos de miocinas, são hormônios produzidos pelo músculo e vão regular toda a nossa saúde metabólica,
cardiovascular e neural, inclusive pensando em controle do diabetes. Eu recentemente fiz uma revisão, foi publicada na revista da ABESO, depois quem pediu, quem tiver interesse, eu posso compartilhar esse material, sempre mostrando esse conceito que eu acho que é muito educativo, a gente entender que o músculo, quando contrai, ele regula todo o nosso organismo, que ele libera uma série de hormônios. E, ao contrário, quando a gente tem um músculo sem contração, quando nós somos sedentários, a gente tem, talvez, a nossa maior glândula atrofiada, né? Isso seria uma doença endócrina. Então, por contração, o organismo libera substâncias que regulam no cérebro nossa memória, nosso aprendizado, tem um efeito antidepressivo, mexem com saciedade, reduz apetite, no músculo induz aumento de massa muscular, ou para quem é sedentário, bloqueia o desenvolvimento muscular, no osso também, da mesma forma, aumenta a massa óssea, e se a gente fica sedentário em repouso, causa perda de massa óssea, e no tecido adiposo, ele transforma o tecido adiposo num tecido metabolicamente mais ativo, mais termogênico. Mas o mais importante também para a aula de hoje é que, difusamente, o exercício físico ele melhora a captação periférica de glicose, e isso é determinante tanto na prevenção quanto no tratamento do diabetes, né? Ele diminui resistência à insulina e uma série de outros mecanismos. Nós temos no nosso organismo um transportador de glicose, várias medicações, vários conhecimentos em relação à disfunção desse transportador, que nós chamamos transportadores de glicose, GLUTs, né? O mais frequente no músculo é o GLUT4, e vocês olhem o que o exercício faz, ele chega a aumentar, ele aumenta 2 vezes a translocação desses transportadores, e a captação de glicose, que vai ser refletida no consumo periférico da glicose, que no caso do diabetes está infelizmente aumentada, a captação pode aumentar 100 vezes, né? Então, isso é uma explicação, além de vários outros mecanismos, principalmente diminuindo a resistência a nível de receptor, né? Que o exercício físico pode trazer uma série de benefícios. A gente sabe que tem basicamente 2 tipos de exercício, depois eu vou voltar mais nas recomendações, né? Um exercício mais aeróbio, que tem uma função de melhorar mais a parte cardiovascular, né? Então, a caminhada, a corrida, a bicicleta, um pouco da natação, isso melhora muito a nossa função mitocondrial. A mitocôndria é a verdadeira usina que queima a glicose, e hoje nós sabemos que a pessoa com diabetes, a pessoa com obesidade, ela tem uma disfunção nessas mitocôndrias, e o exercício físico ajuda a sintetizar mais mitocôndrias, ajuda a regular mitocôndrias anômalas, disfuncionadas, né, por um processo que nós chamamos de mitofagia. E tudo isso o exercício físico aeróbio faz. E o exercício resistido, ele trabalha bastante ação sobre o músculo, sob síntese de uma série de proteínas, né? Isso induz mais hipertrofia, ou pelo menos manutenção da massa muscular, e em diferentes intensidades, esses 2 tipos de exercício vão aumentar aqueles transportadores de glicose que eu mostrei para vocês, e vão trabalhar em toda a rota metabólica de consumo, de utilização periférica dessa glicose. A gente sabe que, juntando esses 2 benefícios, esses 2 tipos de exercício, a gente vai ter uma melhora metabólica maior. Então, o ideal é que a gente combine o exercício aeróbio com o exercício resistido. O exercício resistido, só para exemplificar, por exemplo, a musculação em aparelho, com elástico, ou usando o próprio corpo do indivíduo, não deixa de ser um exercício resistido. Eu sempre, quando falo de atividade física, eu gosto de dizer que o benefício do exercício físico, principalmente aqui em diabetes, ele vai muito além da balança. Às vezes a balança ela não reflete o efeito, o benefício que esse exercício
está trazendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente perde massa gorda e, idealmente, deveria aumentar ou, pelo menos, perder menos massa magra. Isso se reflete na composição corporal e, principalmente, na distribuição de gordura visceral. Então, o indivíduo que é obeso, ou vocês imaginem um indivíduo com diabetes tipo 2, né, que tem síndrome metabólica, ele pode perder peso de duas formas. De uma forma que não é saudável, onde ele perde um pouco de gordura, mas perde músculo, ele continua ainda com uma gordura visceral residual e ainda com risco metabólico e cardiovascular. E, ao contrário, se ele fizer exercício físico, ele vai preservar mais essa massa muscular, ele vai perder mais a gordura visceral, e isso vai trazer, com certeza, mais benefício. Aqui você tem os dois tipos de obesidade, uma mais central, em cima, e uma mais periférica, mas esse raciocínio serve para ambos. E aí já começa essa questão que eu acho que precisa ficar bem pontuada, né, de por que muitas vezes as pessoas se decepcionam com o efeito do exercício físico, porque elas enxergam apenas o benefício sobre a balança. E a gente sabe que quando se pensa em perda de peso, a dieta hipocalórica, a restrição de caloria, que é o que a gente vê nesse item A dessa revisão da Obesity Review, a dieta hipocalórica é mais eficaz se for comparada com o exercício. Isso é uma meta-análise, uma revisão sistemática de quase 5.000 estudos. Mas quando a gente vê aqui no lado direito esse VAT, a gordura visceral, a gente vê que o exercício físico faz perder mais essa gordura interna visceral, gordura ectópica, que é a gordura que é mais deletéria em termos metabólicos e cardiovascular. E mesmo que o nosso paciente não perca peso, com o exercício físico, ele perde gordura visceral. Diferente do que acontece com quem faz dieta e não perde peso, que acaba não mexendo com a gordura visceral. E para diabéticos, é bem importante, essa também é uma outra revisão sistemática, uma meta-análise mostrando o quanto ambos, a combinação de ambos os exercícios físicos, o resistido e o aeróbico, diminuem gordura ectópica, gordura visceral, por exemplo, gordura hepática ou gordura em volta do coração epicárdica, né? Então, é importante, né? O gosto pessoal conta bastante, a possibilidade de execução do exercício, mas, de uma forma geral, eu teria vários outros estudos para mostrar para vocês, quando a gente combina os dois tipos de exercício, a combinação é melhor. E sempre que a gente pensa em gordura visceral, aqui o espectro, a projeção maior é da gordura hepática. A gente sabe, olhem só que importante, o tempo sedentário, a gente vai ver alguns dados epidemiológicos, né? Cada hora que a gente fica sentado diariamente tem o risco de aumentar 1,1% a gordura hepática, né? Então, esse tempo sedentário, independente do nível de atividade física, a gente pode fazer exercício físico estruturado uma vez por dia, mas se a gente fica o resto do tempo sedentário, isso também está associado a menor saúde metabólica, né? E quanto menor o tempo sedentário, maior a aptidão cardiorrespiratória, maior o gasto em METs, a gente vai ter menos gordura hepática. Eu acho que esse dado é bem importante para a gente pensar, porque essa gordura hepática, ela é um reflexo das alterações metabólicas das pessoas com diabetes. Se a gente for ver números em relação a isso, vocês sabem que o diabetes é uma doença extremamente prevalente, 9% das pessoas no Brasil têm diabetes, e hoje, com a expectativa de vida aumentando, né, e nós pegarmos uma população de mais de 65 anos, quase 20% da população brasileira tem diabetes. Esses são dados do IGF, né? E um dado ainda muito importante, a gente sabe que isso tem impacto na prevenção das complicações, é o grau de controle metabólico, isso medido pela hemoglobina glicada, e boa parte, 73%
dos nossos pacientes com diabetes, eles estão fora da meta de controle. E o exercício físico, ele é uma boa ferramenta, né? Eu sempre defendo que a gente não pode cometer inércia clínica sem deixar de investir no nosso paciente, praticar exercício físico, fazer uma dieta adequada, mudar o seu estilo de vida, mas também a gente não pode ficar só naquele papo de que tem que comer menos, se exercitar mais, e o paciente continua descompensado, né? Então, a inércia também deve ser combatida e se introduzir precocemente medicações com respaldo científico para melhorar o controle metabólico. E aí, além desses dados ruins em relação ao diabetes, sua prevalência, seu grau de controle, nós temos esses dados que, para mim, são péssimos, que é de sedentarismo do Brasil. Em torno médio de 50% da população brasileira é sedentária, a gente vai ver depois os dados com a Covid, pioraram bastante, mas principalmente à medida que avança a faixa etária, a população vai ficando mais sedentária. Seria exatamente o período onde esses indivíduos, principalmente a população com diabetes, deveria estar fazendo mais atividade física, exatamente para prevenir a doença, ou melhorar o controle e prevenir as complicações da doença. Esse dado também eu acho bem interessante. Essa tabela ela parece complicada, mas ela separa doenças, indivíduos que têm obesidade, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, fumam ou têm obesidade, e separa em 3 grupos quanto ao gasto energético. Então, aquele grupo que gasta mais caloria, faz mais exercício físico, e aquele grupo que faz menos, e um grupo intermediário. Isso quantificou o risco de morrer, a mortalidade. Então, a mensagem desse slide é a seguinte, de que mesmo que o indivíduo seja obeso ou tenha diabetes, né, se ele tiver um gasto calórico mais aumentado, é a primeira coluna de cada uma dessas doenças, o risco dele morrer é menor. Se ele tiver um gasto calórico menor, o risco dele morrer mais que duplica. Então, mesmo que o indivíduo tenha problema, ele deve ser ativo fisicamente, porque o condicionamento físico ele vai proteger em relação à mortalidade, independente do índice de massa corporal e independente da presença ou não de qualquer tipo de doença. Também, como eu comentei com vocês, que é importante, junto com o exercício aeróbico, que usa a respiração, o indivíduo fazer exercício resistido, que é esse que faz uma oposição contra o músculo, por exemplo, um peso, pode ser até uma garrafa um recipiente de uma garrafa de 1 litro, 2 litros de refrigerante, bota areia, bota água e usa como peso, né? Ou faz flexão com o próprio corpo contra a parede, senta e levanta da escada. Então, isso é o exercício resistido. Ele desenvolve força muscular. E da mesma forma que o aeróbio, existe correlação entre quem tem mais força, em branquinho, e quem tem menos força muscular, que reflete o grau de exercício resistido, na cor mais escura. E a gente vê que a incidência de doença cardiovascular é maior em quem tem menos força, principalmente aqui separando não diabéticos e diabéticos. A mortalidade por doença cardiovascular, da mesma forma, né? O indivíduo tendo diabetes e tendo mais força, em branco, ele vai ter menor mortalidade cardiovascular. Se ele tiver menos força, ele vai ter chance de morrer mais por doença do coração. E também, olhando diabetes, aqui no último gráfico, da mesma forma, se ele for mais fraco em termos de força, a chance dele morrer por qualquer causa, mesmo que não cardiovascular, ela é maior. Se ele for mais fraco, se ele for mais forte, ela é menor. Tem um grande estudo que chama PURE, que é um estudo que avaliou mortalidade, mais de 130 mil pessoas, né, um estudo multicêntrico, e ele mostrou que o exercício físico
protege em qualquer cenário em relação à mortalidade, sendo homem, sendo mulher, sendo idoso, sendo mais jovem, sendo obeso, não sendo obeso, tendo circunferência abdominal aumentada ou não, sendo fumante ou não, sendo hipertenso ou não, e aqui eu marquei, sendo diabético ou não, né, ou aderindo mais ou menos à escola, à dieta. O exercício sempre é protetor. Então, em relação à prevenção de diabetes, nós temos um grande estudo que eu sempre gosto de citar como referência, que é o DPP, o Diabetes Prevention Program, né? O Programa de Prevenção do Diabetes foi um estudo multicêntrico, comparou mudança de estilo de vida e indivíduos com orientação usual. Para mudar estilo de vida, o que foi preconizado intensivamente, 150 minutos de exercício físico por semana, com 7% de meta de redução de peso. Os indivíduos que foram submetidos a esse braço do estudo, eles reduziram quase 60% o risco de desenvolver diabetes. Mais ainda, para cada quilo que eles perderam, houve 16% de redução no risco de progressão do diabetes. Isso é muito importante. Também, olhando o risco de desenvolver diabetes, existe correlação direta entre o IMC e o nível de atividade física. Então, eu gosto bastante desse slide, porque em escuro nós temos indivíduos com pré-diabetes, que já têm mais risco de desenvolver diabetes, e em clarinho, indivíduos normais. E aí compara ambos, e compara indivíduos obesos, com IMC maior que 30, e não obesos, com IMC menor do que 30, e um nível de atividade física baixa, moderada e alta. Então, o que acontece? Ele avalia o risco de desenvolver diabetes. Então, aqueles indivíduos com menor IMC e com maior atividade física, eles têm menor risco de desenvolver diabetes, tanto com pré, mais intensamente, como com tolerância à glicose normal. E, ao contrário, aqueles indivíduos com maior IMC e com menor nível de atividade física, eles vão ter um risco que pode chegar a 30 vezes de desenvolver diabetes. Então, o indivíduo obeso com pré-diabetes sedentário, ele tem um risco bem aumentado, certo? Então, como a gente já falou um pouquinho de tempo sedentário, também aqui à direita vocês vão ver que o tempo sentado, o screen time, cada 2 horas por dia de aumento de tempo de televisão, isso com a pandemia se tornou mais intenso, pode aumentar o risco de desenvolver diabetes em até quase 40%. E, ao contrário, caminhadas rápidas, né, mais de 150 minutos por semana, podem reduzir esse risco em quase 40% também. Também dentro desse conceito que a gente vem introduzindo e falando bastante de tempo sedentário, a gente sabe também, esse é um estudo dinamarquês, avaliou mais de 72 mil pessoas, e também eles viram que por IMC, a base foi o IMC de 25, que o risco era igual a 1, né, de desenvolver diabetes, e o indivíduo com maior IMC, por exemplo, o IMC de 40, ficando 6 horas sentado, o risco dele desenvolver diabetes era 5,2 vezes maior. E se ele ficar 16 horas sentado o dia inteiro, parado, né, só sai da cadeira para dormir, 8,7 vezes o risco de desenvolver diabetes. Eu acho que é um dado bem alarmante. Também não basta fazer exercício físico hoje, ele deve manter a longo prazo. Então, esse estudo, ele avaliou a chance de desenvolver diabetes comparando indivíduos que eram inativos versus indivíduos que faziam atividade física mais vigorosa a longo prazo. E esse risco é de quase 8 vezes maior, né? Então, o indivíduo que não mantém nível de atividade física, ele fica com um risco residual muito grande. Aí a gente falou um pouco de prevenção, mas quem já tem diabetes, o que o exercício pode fazer? Ele pode fazer sumir o diabetes. Então, a gente tem um estudo que é o Look Ahead, que é um estudo que avaliou efeito da mudança intensiva de estilo de vida em desfecho cardiovascular. Depois eu vou comentar um pouquinho mais para vocês, mas vocês olhem aqui que essa remissão de diabetes, né,
comparando mudança intensiva versus o tratamento de base, pode até mais de 16% dos pacientes entrarem em remissão, parcial ou completa. É óbvio que com o tempo, pós-estudo, essa estimativa percentual de pacientes em remissão, ela vai diminuindo, mas a gente consegue, sim, mudar a história natural da doença com mudança intensiva de estilo de vida. E esse outro estudo, que é um estudo mais recente, o DIRECT, que também ele avaliou, não é, em medicina primária, de cuidados primários, manejo de intervenção de perda de peso, e vocês olhem o que acontece de remissão de diabetes, aqui 1 ano e 2 anos, indivíduos que perderam menos de 5%, de 5 quilos, 5,2% de remissão de diabetes. Mas aqueles indivíduos que perderam mais de 15 quilos, a gente conseguiu ter até 86% no primeiro ano de remissão de diabetes e de 70% no segundo ano. Então, eu acho que esse dado é bem impactante. Então, a gente já viu que pode prevenir, que pode levar à remissão, e para tratar o diabetes, aqui a gente tem um estudo que foi, uma meta-análise foi feita no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, Dr. Jorge Gross, a doutora Beatriz Chan, e mostrou que para controle metabólico, qualquer tipo de exercício é benéfico, né? Então, tanto o aeróbico, quanto o resistido, quanto o combinado, tem um poder de reduzir a hemoglobina glicada em torno de 0,7, isso é o efeito de muitas das medicações que a gente usa para diabetes, quando a gente alia o exercício às outras, os outros pilares do tratamento, a medicação e a dieta, a gente com certeza vai ter resultados melhores. Mas esse dado mostra que, é óbvio, quando a gente fala de composição corporal, a gente melhora a capacidade cardiovascular com o aeróbico, melhora a massa muscular com o exercício resistido, quando a gente soma os dois é melhor, mas para controle de glicada, aparentemente, eles são semelhantes. E aí, vendo um dado que eu acho que é bem interessante, aquele mesmo estudo, Luca-Red, que eu mostrei de remissão de diabetes, ele mostrou que para peso esse estudo foi extremamente benéfico, né? Os pacientes perderam peso, mas eles melhoraram glicada, eles melhoraram o condicionamento cardiovascular, eles diminuíram circunferência abdominal, eles melhoraram perfil lipídico e pressão arterial, eles melhoraram da nefropatia, da neuropatia, eles diminuíram gordura visceral, eles melhoraram de scores de depressão, de qualidade de vida, e principalmente eles diminuíram o número e a dose de medicamentos. Então aí eu deixei esse slide para vocês verem o quão beneficiado as pessoas com diabetes podem ser quando fazem exercício físico. Mas esse estudo para ver diminuição de risco cardiovascular, para mostrar benefício, ele foi negativo, a princípio não teve diferença. Foi seguro, mas não diminuiu risco cardiovascular. Mas um dado bem interessante, isso de novo eu quero bater na mesma tecla, se a gente pegar aquela população que perdeu peso nesse estudo, aí sim o risco cardiovascular foi diminuído, foi menor, foi significativo, né? Então, acho que é bem importante a gente ter uma ideia em relação ao controle metabólico, trabalhando com essa variável. E também uma análise sequencial de segmento desse estudo Luca-Red, ele tentou ver o que fazia depois de 8 anos que os indivíduos que perderam peso mantivessem essa perda de peso. A gente sabe que o diabetes é uma doença crônica e a obesidade também é uma doença crônica. Existe uma tendência de reganho de peso. E eu trouxe slide porque eu acho bem importante também chamar a atenção que os determinantes para se manter o peso perdido a longo prazo foi o número de calorias gastas por semana através da atividade física, a redução calórica, a redução do conteúdo de gordura da alimentação, o aumento do exercício físico aqui medido em número de semanas por ano, isso é uma outra variável, foi medido calorias por semana e semanas por ano, né? E também o monitoramento de peso, né? É importante o paciente medir diariamente ou semanalmente,
depois a gente pode discutir isso, eu acho que é uma mudança de orientação, né? Mas a monitorização é exatamente para evitar precocemente o reganho de peso é extremamente importante. E aí nós trazemos, como a gente está falando de tratamento agora, também quebrar o tempo sedentário, o indivíduo, depois eu vou mostrar as recomendações, ele suspendeu o tempo que ele está sentado a cada 30 minutos, melhora a circunferência abdominal, diminui IMC, né, melhora triglicerídeos, melhora a glicemia pós-prandial, então ele traz um controle metabólico mais adequado. Da mesma forma, esse é um outro estudo também mostrando quebra de tempo sedentário, mostrando tempo em euglicemia, tempo no alvo também diminui para aqueles indivíduos que quebram mais o tempo sedentário, não é? O tempo no alvo, que é exatamente um outro critério. Hoje a gente tem usado muito monitorização contínua de glicose e a gente consegue ver isso, e o tempo abaixo do alvo também. Então é diferente o indivíduo interromper o tempo sedentário. Esse outro estudo também em diabetes, né, ele comparou indivíduos que ficam sentados, tem pior, ficam o tempo todo sentado, tem pior área sob a curva da glicose, pior glicemia, pior índice de resistência insulínica, tem pior redução da glicemia pós-prandial. Mas se ele faz exercício físico estruturado, ele já melhora, então ele fica sentado e vai lá 1 hora e faz exercício físico. Mas o melhor perfil é aquele indivíduo que senta menos e faz alguma atividade física mais a longo prazo, né? Então isso pode ser uma alternativa para controle. Depois eu gostaria até de, na discussão, a gente trocar uma ideia um pouco melhor sobre esse trabalho. Um dado bem importante, aí a gente está conversando num congresso que eu acho sensacional, o modelo, né, de se trabalhar, talvez até mais do que multidisciplinaridade. Eu costumo trabalhar não interdisciplinaridade, mas transdisciplinaridade, né, todos os profissionais atuando juntos, os profissionais da área de saúde, educador físico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, né? E a gente tem preconizado muito essa chamada para ação, que é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é a gente tornar o nível de atividade física um sinal vital. Então, da mesma forma que a gente mede frequência cardíaca, pressão arterial, a gente deveria medir, perguntar para o paciente quantos dias por semana faz uma atividade física adequada, de moderada, acentuada, e quantos minutos por dia. Isso vai gerar uma unidade, né? Minutos por semana. E, no mínimo, o indivíduo deveria fazer 150 minutos por semana. Se ele não faz isso, ele tem um sinal vital alterado e a gente vai ter que tomar uma conduta, ou orientar, ou encaminhar para quem oriente. Quando a gente pensa em peso, hoje não é uma aula específica sobre obesidade, né? O volume, a duração do exercício físico, ela deve ser maior, e hoje os próprios guidelines já vêm trazendo como ideal um nível de atividade física maior do que 150 minutos por semana. Isso seria o mínimo, né? Então, para a gente constatar esse sinal vital e tomar uma conduta, a gente demora menos de 1 minuto para fazer essas perguntas. Eu deixo aqui essa mensagem. Também, se a gente pensa em custos, olhem só o que acontece. Também coloquei esse trabalho falando o impacto, né, na vida real do exercício físico em indivíduos com sobrepeso e obesos e com diabetes, né? Então, eles compararam quem faz exercício, quem não faz exercício, com um N bem importante, mais de 5.000 adultos, né? Então, o grupo que fez exercício, ele precisou menos cuidado, ele usou menos medicação, todos com diabetes. Ele gastou $5.600 a menos, reduziu gasto em saúde em 22% e reduziu hospitalização em 28%. Então, eu acho que, para quem pensa em saúde pública, né, esses dados são extremamente impactantes. E aí, quais seriam as recomendações de exercício físico para as pessoas com diabetes? Aqui eu vou me basear muito na referência do ADA. A SBD agora está lançando, eu tive a oportunidade, o prazer de contribuir para
novas diretrizes, né, da SBD, e logo a gente vai ter um capítulo aí publicado sobre exercício físico e diabetes, mas eu vou deixar aqui, na realidade, 2 capítulos, né, um sobre diabetes tipo 1 e outro sobre tipo 2. Aqui hoje eu estou comentando mais o tipo 2, estou trazendo mais esse enfoque epidemiológico e clínico, né? Mas quais seriam as recomendações pelo ADA? Então, crianças, mesmo com tipo 1, hoje a gente, infelizmente, tem crianças com tipo 2 ou pré-diabetes, deveriam fazer 1 hora por dia de atividade física moderada a vigorosa, né? Associando alguma coisa de fortalecimento muscular, pelo menos 3 dias por semana. Adultos deveriam fazer pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbia de moderada, vigorosa intensidade. Isso a gente pode medir uma atividade física leve, aquela que eu consigo praticar falando ou cantando. A moderada, eu consigo falar, mas não consigo cantar. E a vigorosa, eu não consigo nem falar, nem cantar durante. É uma escala que ela é simples, mas ela acaba funcionando. A gente pode medir por percentual de frequência cardíaca, por escala de esforço e assim por diante. Então, pelo menos 150 minutos, 3 de 50 ou 5 de 30, né? E a gente pode hoje estar trabalhando um tipo de treino que a gente chama de HIIT, um treino intervalado de alta intensidade, e se a gente trabalha uma intensidade maior, depois eu posso discutir também com você sobre isso, a gente consegue encurtar o tempo, então, no guideline, para indivíduos mais jovens, que tiverem melhor condicionamento físico e passarem por um screening cardiovascular, aí eles poderiam fazer uma atividade física de 75 minutos por semana, mas aí sim com uma intensidade mais alta. E aquele exercício resistido que eu falei para vocês, usando elástico, corpo, ou musculação, ou garrafa PET, o que for, né? Se o paciente não tem contraindicações, ele deveria fazer 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos. E olha que interessante aqueles dados que eu mostrei, o que entrou na recomendação, então, de redução de tempo sedentário. O ideal é que a cada 30 minutos a gente levante da cadeira, circule um pouco, né? Se desloque um pouquinho, pelo menos 200, 300 metros, né? Vá tomar um copo d'água e depois volte a sentar. Isso tem todas aquelas repercussões que a gente viu. E também o que tem nas recomendações, principalmente para pessoas com mais idade, exercício de flexibilidade e equilíbrio. Aqui tem um exemplo do yoga, do tai chi, né, que também poderiam ser incluídos dependendo da preferência individual de cada pessoa. Bom, eu mostrei tudo isso em relação a exercício físico, e eu provoco aqui vocês para mostrar um dado que eu acho bem ruim, né, mostrando que mesmo com todos esses guidelines, um percentual pequeno das pessoas com diabetes nos Estados Unidos tem adesão à recomendação de exercício aeróbico. Homem, 45%, e mulher, 36%, seguem aquela recomendação de 150 minutos. E para exercício resistido, a gente vem batendo muito nisso, a adesão é muito menor, né? 14% em homens e 10,5% em mulheres. E aí, para finalizar, agora sim, a gente vai fazer um comentário rápido em relação ao exercício e diabetes em tempos de pandemia, né? A gente tornou isso, acho que uma união de várias pandemias, né? O diabetes, a obesidade, o sedentarismo e a Covid, e a gente está trazendo aí uma série de consequências. Eu não coloquei aqui, mas saiu um trabalho muito interessante no Circulation, agora desse mês que passou, mostrando que a gente vai ter um verdadeiro tsunami de doenças crônicas e degenerativas em decorrência do que se mudou de hábito, de estilo de vida durante a pandemia. A gente tem esses dados, por exemplo, em criança, eu gostaria de chamar a atenção, né, que a gente vai ter aí um caminho, um bilhete de uma via só para uma crise de obesidade infantil, porque essas crianças elas fizeram muito menos
exercício físico e tiveram muito mais comportamento sedentário. Vocês olhem o que aumentou isso, comparando pré e pós-pandemia, né? Nós temos dados brasileiros mostrando que o tempo médio de uso de computador também aumentou de 3,8 para 5,3, o tempo de TV de 1,8 médio para 3,3 horas, e olhem, pasmem, o nível de atividade física suficiente. Então, ele tinha um dado que 30% fazia atividade física dentro de um nível adequado, né? Ou seja, 70% era sedentário, e agora com a pandemia isso caiu para 12%. Acho que é um dado bem alarmante. E nós temos dados de que o exercício físico, por diferentes mecanismos, ele pode sim melhorar a evolução, o prognóstico de quem está infectado. Eu fiz questão de mostrar esse trabalho aqui, porque ele viu indivíduos com Covid e comparou o nível de atividade física. E aqueles indivíduos que tiveram sintoma, eles tinham uma prevalência maior de um nível de atividade física menor. E, ao contrário, aqueles indivíduos que não tiveram sintoma, tinham a doença, mas tiveram menos sintoma, eles eram indivíduos mais condicionados fisicamente. Então, acho que esse impacto é bem importante, né, para a gente enfrentar essa pandemia, preconizar a prática de atividade física, respeitando todas as medidas de proteção. E aí a gente tem essa mistura toda em relação ao diabetes e à Covid, né? Então, o diabetes ele é extremamente prevalente em pacientes com Covid. Esses pacientes eles precisam de mais intervenção médica, eles têm mais risco de severidade e de mortalidade. Se ele for bem controlado, em torno de 70, 180 de glicemia, né, ele vai ter um melhor prognóstico, ele vai diminuir a severidade e a mortalidade pela Covid. E, ao contrário, aqui em vermelhinho, se ele tiver um mau controle, uma glicemia acima de 180, ou equivalente disso em hemoglobina glicada, ele vai ter mais mortalidade, a doença vai ser mais severa, vai trazer mais repercussão cardíaca, renal, sepsis e síndrome de sofrimento respiratório agudo, e os marcadores de mau prognóstico eles vão aumentar muito mais. Aí chama atenção a saturação de dímeros, né, e assim por diante. Então, para a gente levar para casa, assim, eu deixei muito resumido, porque a gente viu vários pontos, né, mas lembrar o quanto é prevalente sedentarismo e diabetes na nossa população, e o quanto é importante o exercício físico regular como uma ferramenta preventiva e terapêutica na abordagem do diabetes. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado